Olá, começa agora mais um Em Pauta aqui na TV Fevale. Hoje o assunto é a criança na mídia, que foi tema de um seminário recém-realizado aqui na nossa universidade. Para falar sobre esse assunto, recebemos hoje André Luiz dos Santos Silva, professor e pesquisador aqui da casa, Jane Felipe, professora e pesquisadora da URGS, e Eduardo Zanetti, professor da Rede Municipal de Novo Hamburgo e pesquisador da URGS. Sejam muito bem-vindos aqui ao Em Pauta. Obrigado pela presença de vocês para discutir um assunto tão importante, né, e tão caro para a gente. Eu queria que vocês comentassem, primeiramente, como foi esse debate aí no seminário. Que vocês comentassem um pouquinho. O seminário foi o 4º seminário Criança na Mídia, Cultura do Consumo, Gênero e Sexualidade. Eu queria que vocês comentassem um pouco, primeiro, o que veio nesse debate, né, e os assuntos que foram abordados aí. Certo. É um prazer estar aqui, juntamente com meus colegas, e a gente participou, então, agora à tarde dessa mesa redonda e esse debate, onde a gente discutiu os scripts de gênero, como é que eles se constroem, ou seja, quando eu falo em scripts de gênero, eu estou me referindo às expectativas sociais, históricas e culturais em torno do masculino e do feminino, e, diante disso, o papel da mídia, ou, enfim, como a mídia tem visibilizado esses sujeitos masculinos e femininos, né, a importância de se discutir essa temática linkada com as questões da sexualidade, porque eu trabalho com o tema da erotização dos corpos infantis e, a partir disso, a gente pode discutir vários outros temas, como a transexualidade em infâncias, como foi o caso do Eduardo, o André também discutindo a questão das violências de gênero aqui em Novo Hamburgo. Enfim, são temas super importantes para a gente poder discutir, não só com professores e professoras, mas também com operadores do direito, com operadores da mídia de um modo geral. Como é que é a percepção de vocês? Eu queria que vocês comentassem um pouco, a partir desse debate que foi realizado aqui na universidade, como é que foi a percepção de vocês do público em relação ao tema? As pessoas têm conhecimento, têm pouco conhecimento? Como é que tem acontecido isso? Assim, na verdade, a gente estava conversando, né, Eduardo, lá na vinda para cá, e foi bem interessante assim, pensar como esse público de professores que esteve aqui hoje com a gente foi receptivo acerca dessa discussão, dessa temática, né? Uma estratégia que eu achei que foi super acertada ali acerca do pessoal que coordenou o evento foi fazer o convite para as escolas, e as pessoas que se sentiram tocadas, elas vieram a discutir, vieram debater. Então, penso que esses sujeitos já estavam interessados nessa discussão, então eu achei o público bastante receptivo, né, para as nossas discussões, ainda que em alguns momentos a gente fez alguns tensionamentos interessantes, né, eu acho que foi possível colocar o pessoal para pensar um pouco. As pessoas, então, aos poucos vão se sentindo mais à vontade, pelo menos, para falar sobre o tema, é isso? Essa é a percepção? Mas interesse, né? Ou a gente consegue perceber esse interesse que se teve, né? Ou seja, essas pessoas que foram para lá, elas foram com interesse, com uma necessidade de aprofundamento, com uma necessidade de reflexão, e eu acho que isso potencializou bastante e conseguiu ter uma marca bem positiva, né, nesse momento que a gente estava lá, que a gente pôde refletir com esses professores, e isso que consequentemente levarão, né, para as suas escolas, pensarão suas práticas pedagógicas. Professora, ia comentar? Sim, eu queria comentar que Novo Hamburgo é uma cidade muito especial, porque a gente percebe o investimento da gestão pública em relação à formação docente. Tanto é que nas nossas especializações lá na URGS, eu coordenei 2 cursos de especialização em docência na educação infantil, e eu vejo que grande parte das pessoas que faz o curso são professores e professoras de Novo Hamburgo. Então, eu acho que aqui tem um forte investimento na formação docente. Eu acho que aqui a gente encontra práticas muito qualificadas, inclusive no campo das questões de gênero e sexualidade. No município, aqui no geral. município, eu acho que a gente tem que ressaltar isso, o diferencial desta cidade em relação a esse investimento na formação docente. Como é que vocês acreditam que as pesquisas de cada um, dos 3 aqui pesquisadores, podem contribuir
para esses temas. Queria que vocês falassem um pouquinho da pesquisa de cada um, não sei quem poderia começar. Eu trabalho com a minha pesquisa voltada para as questões de infância e transexualidade. Né? Então é um tema tão atual, um tema dito tão polêmico, né? Que muitas vezes é deixado de escanteio, é varrido para baixo do tapete, né? E o quanto isso é necessário ser debatido com os professores, ser debatido na sociedade, nas análises que a mídia vem produzindo acerca desses sujeitos, né? E então foi um momento que a gente conseguiu refletir sobre isso, foi um momento que os professores chamou bastante a atenção dos professores, né? Porque aí a gente consegue perceber que na medida em que eles perguntam bastante é sinal que há algo que eles necessitam saber, que eles necessitam pesquisar mais, e todos nós necessitamos perceber, construir mais pesquisas, especialmente a nível de Brasil, acerca dessa temática, porque há uma escassez de pesquisas referente a esse tema da infância e da transexualidade, e eu tenho certeza que vários professores têm essa vontade e muitas vezes ficam com aquele medo do como eu vou fazer, de que forma eu vou fazer, mas eu tenho certeza que consegue. Tu trabalhando na rede municipal, o que tu consegue perceber, o porquê desse receio, até mesmo dos professores, pais, relação com os pais, o medo de tocar no assunto? São vários pontos, né, a ser pensados, né. Um dos pontos que nós falávamos bastante no seminário é a questão da politização do professor, né. Politização, quando eu falo em politização, não estou falando de partidarização, né? Uhum. Então, desse professor ser cada vez mais politizado, porque pensar em gênero é pensar politicamente a respeito dessas relações, né, que se estabelecem dentro da sociedade. Então, há um movimento a se fazer, a se potencializar mais dentro dessa politização, que, consequentemente, vai fazer com que esse professor necessite buscar mais, estudar mais e desdobrar isso, né, na sua prática. Lá na escola na qual eu trabalho, a gente já vem fazendo essa relação dessa teoria, que a gente vem discutindo o gênero, e na escola na qual eu trabalho com crianças de 13 e 4 anos, e a nossa escola tem um projeto que discute as questões de gênero com essas crianças tão pequenas. Sabemos que temos bastante debate, seja com as famílias, até de um modo geral, se a gente analisar o ano passado, nós tivemos toda uma polêmica voltada à questão da ideologia de gênero, que não tem nada a ver com o que a gente vem discutindo e pensando acerca de gênero, né? Mas a gente teve o ano passado uma discussão bem, que a gente se esbarrou bastante nessa questão e muitas vezes travou e trava, e a gente vem buscando destravar, buscando romper essas barreiras dentro da escola, dentro das nossas pesquisas, né? É interessante como há um desconhecimento no âmbito da sociedade sobre essas temáticas. Há uma confusão conceitual muito grande entre identidades de gênero, identidades sexuais, o que é a transexualidade, o que é o sujeito intersexo. Então, esse desconhecimento acabou provocando uma série de equívocos na tal ideologia de gênero, quer dizer, grupos conservadores, ligados à igreja e ligados também a grupos, enfim, que têm uma visão muito estreita de determinados conceitos, acabaram formando toda uma polêmica em torno dessas discussões e conseguiram retirar do Plano Nacional de Educação qualquer menção às questões de gênero e sexualidade. E isso criou um efeito cascata também nos planos municipais e estaduais de educação. Então, eu acho bem importante mostrar que não são a mesma coisa, há uma diferença significativa de conceitos e que, enfim, as famílias precisam entender isso. E quando a gente também discute o tema da escola, a gente parte do princípio de que a escola é um lugar de ampliação do conhecimento, é um lugar de promoção da ética e dos direitos humanos. Portanto, isso precisa ser discutido, porque discutir gênero, discutir sexualidade é discutir direitos humanos, é discutir questões éticas. E a gente percebe que as famílias, essas famílias que se dizem, né, tão tradicionais, ou a família normal, essas famílias têm sido extremamente incompetentes em criar sujeitos que respeitem os direitos humanos. Porque quando você tem pessoas que matam,
que espancam o negro, a negra, a travesti, ou matam gays, enfim, ou são extremamente preconceituosos, você está percebendo que essas famílias, então, estão falhando nessa educação, na promoção dos direitos humanos, né? Por isso que a escola não pode se privar desse seu papel de discutir esses temas, desde a mais tenra infância. E essa discussão é uma discussão que deve ser potencializada não só com as crianças, porque é uma discussão que ela se expande para com as famílias também. Essas famílias precisam também serem educadas a respeito dessas temáticas, né? Essas crianças acabam levando essas questões também para casa. Como é que vocês têm visto isso? As crianças conseguem levar isso? As crianças levam, inclusive, elas levam artefatos, né? Por exemplo, dentro do nosso projeto, as crianças levam, tanto os meninos quanto os meninos levam bonecas para casa para brincar com as famílias, carrinhos para brincar com as famílias, então é algo que o projeto ele vai até a casa, né, dessas crianças. Tem uma polêmica muito recente aí, o que tu falaste me lembrou da Luciana Genro, né, essa postagem recente dela, da foto com o sobrinho, não me lembro agora, era uma criança da família que ela deu de presente um carrinho de boneca, né, e isso suscitou toda uma discussão em cima disso. Acho que tem a ver com isso, né? Tem a ver com essas questões. Eu queria só continuar com a questão das pesquisas que tu comentaste, para tu comentar um pouquinho, Jane, sobre a tua pesquisa especificamente. Tá, é o seguinte, eu pertenço à linha de pesquisa Educação, Sexualidade e Relações de Gênero, na Faculdade de Educação da URGS, que existe desde o ano 2000, e dentro dessa linha de pesquisa eu tenho um eixo temático que se chama Infâncias, Gênero e Sexualidade. E nesse eixo temático nós já, enfim, desenvolvemos inúmeras pesquisas, desde análise de jogos online, desde literatura infantil para crianças em relação à temática de gênero e sexualidade, a questão dos brinquedos e brincadeiras, enfim, uma série de discussões, também a formação docente na educação infantil, né, formando professores e professoras que tenham essa competência técnica de discutir esses temas. Enfim, é uma série de temas, e atualmente eu coordeno uma pesquisa internacional junto com a Espanha, que discute maus tratos emocionais e uma certa idealização de amor romântico, e não só amor romântico, mas uma idealização de família também. Por quê? Porque essas temáticas elas estão muito linkadas com a questão da violência, com a qual o André pode falar mais, porque ele trabalha com esse tema, e a gente observa que essa idealização de amor romântico e de famílias acaba levando a dificuldades de rompimento com situações de violência, de abuso, doméstica, de violência. Exatamente. André, vou pedir para tu comentar logo em seguida, a gente vai para um breve intervalo e a gente volta daí para falar sobre a tua pesquisa, o Em Pauta hoje, falando sobre criança na mídia. Já voltamos. Estamos de volta com o Em Pauta de hoje, falando sobre a criança na mídia, e estamos recebendo aqui no nosso estúdio André Luiz dos Santos Silva, professor e pesquisador aqui da Fevale, Jane Felipe, professora e pesquisadora da URGS, e Eduardo Zanetti, que é professor da Rede Municipal de Novo Hamburgo e pesquisador também da URGS. A gente comentava sobre as pesquisas, falando em pesquisadores, né? Temos 3 pesquisadores aqui, a gente comentava das pesquisas de cada um e os assuntos que vocês abordam, e a gente ficou agora de ver como é a tua pesquisa, André. Queria que comentasse um pouco sobre a tua pesquisa. Então, eu tenho feito uma aproximação ainda inicial sobre as discussões de violência de gênero, e como eu sou formado eu sou professor, sou formado em educação física, a minha intenção é ver de que modo que esses atravessamentos de violência de gênero acontecem no interior das escolas, né? Nesse sentido, a proposta de pesquisa, que ainda tem em tramitação aqui na casa, a proposta de pesquisa ela prevê o mapeamento do município de Novo Hamburgo. A nossa intenção é fazer o mapa da violência do município de Novo Hamburgo, identificando então as regiões que têm o maior índice
de violência contra as mulheres e identificando essas regiões e para dentro das escolas para ver como que as relações de gênero se estabelecem ali dentro, né? Mais ou menos é esse o desenho do projeto e a gente está em processo de tramitação. Esse projeto hoje ele está vinculado à linha de pesquisa Corpo, Movimento e Saúde, aqui do Programa de Pós-Graduação em Diversidade e Inclusão Social, né? E a gente está tocando ficha aí, né? Para ver como é que a gente pode pensar esses resultados junto com a escola, né? De que modo que essas coisas se estabelecem ali dentro. Tem uma interface aí, então, como a gente comentou antes, aí com o município, né? Sim. Já teve algum contato? Já aconteceu algum contato? O contato inicial que a gente fez, foi junto à Delegacia para as Mulheres aqui no município de Novo Hamburgo. A gente foi super bem recebido, a gente já está em processo de coleta de dados, inclusive, né? Então, esse foi o primeiro contato que a gente fez. A nossa intenção é conversar direto com as escolas. A ideia é que as escolas se sintam sensibilizadas por essa discussão e que nos acolham ali dentro, porque a nossa intenção é passar um bom tempo ali fazendo esse processo de investigação e trabalhando junto com os professores, pensando nos projetos pedagógicos, né? Investigando o recreio, as aulas de educação física, ver esses espaços onde esses conflitos de gênero podem estar acontecendo. Então, bacana. A gente vai acompanhar agora, obrigado André, a gente vai acompanhar agora uma reportagem que fizemos aqui na TV Fevale sobre uma ação bem interessante, chamando a atenção para a violência contra a criança e como essas manchetes aparecem na mídia. Uma ação bem importante. Confere. Brasil é o 4º país do mundo em violência infantil. Nosso país é recordista de casos de violência contra a mulher. Menino de 8 anos é espancado até a morte pelo pai para andar como homem. Infelizmente, essas são notícias reais. Os fatos são revoltantes, mas pelo menos hoje em dia servem como conscientização. Aqui na Fevale, são exemplos do quanto atitudes como essas são inaceitáveis, toda vez que alguém se olhar no espelho. Se o assunto é urgente, ninguém aqui tem tempo a perder. 35 banheiros nos 2 campos da instituição vão receber um adesivo desses no espelho. A ideia é que algumas informações que não estão assim tão acessíveis comecem a ter mais visibilidade. É um trabalho que começa na universidade, mas tem potencial para atingir um público ainda maior. Então nisso a gente chegou discutindo entre os colegas, chegamos na ideia do banheiro, que é um local no espelho, né, que é o local que a gente decidiu adesivar, que é um local onde a pessoa realmente ela vai se olhar e aquela mensagem vai estar ali e vai impactar ela de alguma forma. Essa é apenas uma das ações integradas ao seminário Criança na Mídia, que acontece todos os anos aqui na Fevale. Em 2016, o tema do encontro é Gênero e Sexualidade. Então, o que é a ideia? É mobilizar. No Dia da Criança, nós criamos uma grande corrente para pensar sobre essa questão. É uma forma que a Fevale está buscando de, talvez, inverter essa pauta quando pensa o Dia da Criança. Durante todo o mês de outubro, a ação segue firme e forte. A esperança é que a conscientização esteja fixa também na mente das pessoas, mais do que somente em um espelho de banheiro. Depois que eu vi, eu fiquei chocado mesmo, que é um fato triste, né? No mínimo, triste. Bom, primeiro eu fiquei espantada, né? Não tive reação, porque são dados bem assustadores, né? O que a gente puder fazer de colocar pequenas mudanças, né? Trazer discussões que não estão ainda na comunicação, que a gente puder colocar em pauta, é uma forma de produzir algumas mudanças, mesmo que elas não sejam imediatas, mas a longo prazo, porque acho que é dessa forma que a gente pode fazer mudanças. É bem importante essa discussão e o que chamou a atenção quando a gente foi fazer essa reportagem é que os alunos relataram isso até fora do ar, mas que essas manchetes elas estão às vezes muito escondidas nos veículos, né? Elas estão numa coluninha, numa nota de rodapé ou em espaços, ou seja, tem um pouco espaço na grande mídia ali. Por exemplo, a gente vê ali grandes jornais, grandes portais com essas manchetes. E manchetes chocantes, muito chocantes. Manchetes incrivelmente chocantes. Eu adorei a iniciativa, achei uma ótima ideia, né, de poder visibilizar essa situação. E eu acho que nas escolas, por exemplo, o trabalho que o André está propondo nessa pesquisa dele,
é bem importante, se conecta muito com a pesquisa que eu estou fazendo, porque, por exemplo, a questão dos maus tratos emocionais, que é uma espécie de preparação para outras formas de violência, ela é fundamental discutir na escola para que os adolescentes, as crianças se deem conta e percebam quando elas estão diante de uma situação abusiva, seja num relacionamento ou seja numa relação de violência institucional. Então, eu acho isso bem importante, é um trabalho assim fundamental, porque muitas vezes as próprias meninas e mulheres, né, para falar dessa questão mais estatística, que as mulheres são as maiores vítimas de violência, elas não se dão conta muitas vezes que estão num relacionamento abusivo. Então a gente trabalha com alguns conceitos, como por exemplo os micromachismos, que são as piadinhas que muitas vezes a gente acha até engraçadas, mas elas trazem no seu bojo um extremo preconceito, uma discriminação. Ou então o conceito de violência benévola, que é aquela violência disfarçada de proteção, né? Então é importante discutir essas microviolências, inclusive as violências institucionais que a escola promove ou que as outras instituições acabam por promover também, né? Então é bem importante que essa discussão apareça de diversas formas, seja nessa iniciativa dos banheiros, né? Enfim, seja nessa discussão proporcionada aos alunos das escolas. O quanto que é importante para vocês essa atualização, né? Ou seja, fatos atuais, a gente comentei antes do caso da Luciana Genro, me veio agora à cabeça também o caso bem recente, as redes sociais são propícias, né, para a gente para a gente conhecer mais esses casos, né? Não só a grande mídia, mas as redes sociais, também da questão da escola de princesas, escola para princesas, que saiu recentemente também houve uma grande discussão em cima disso, né? Como é que vocês veem a questão das redes sociais e do acesso às próprias crianças às redes sociais e conhecer mais a respeito desses assuntos através das redes? Eu acho que assim, na verdade, as redes sociais, elas são uma realidade, né? Então, nós utilizamos isso em diversos momentos para diversas finalidades, mas eu tenho pensado, eu tenho percebido ultimamente que o acesso às questões que estão vinculadas à internet, a essa comunicação rápida, ela tem dado vazão a alguns posicionamentos tradicionais, machistas. Me parece que as pessoas elas têm sido capazes de manifestar alguns posicionamentos acerca dessas questões que são bem machistas mesmo, né, misóginas, homofóbicas, e que em períodos anteriores ficavam meio veladas, né? Então, eu acho que em nome de uma liberdade de expressão, né? Em nome de uma liberdade de expressão. Dita liberdade de expressão. Isso aí é uma coisa interessante a gente pensar. Eu acho que a liberdade, essa questão acerca da liberdade de expressão, ou sobre as mídias essas, que as manchetes elas são pequenas na nota do jornal, ainda que sejam pequenas na nota de jornal, é interessante pensar que politicamente é interessante que elas não sejam vistas, né? Ou quem é o sujeito que tem olhos de ver aquela discussão, né? Então, assim, passa realmente como uma discussão pormenorizada, sobretudo porque alguns tipos de violência, das quais a gente vem discutindo, ela acaba sendo consentida porque ela funciona como um corretivo de modos de ser e se portar, né? Então, por vezes, a violência contra as mulheres são corretivas dos modos de ser e se portar das mulheres, a violência contra a população trans ou os homossexuais, no sentido de que é coercitiva, no sentido de conduzir esses sujeitos para determinadas posturas, né? Então, a gente precisa pensar isso um pouco, assim. As redes sociais, elas têm dado uma visibilidade que até bem pouco tempo atrás elas não eram tão visíveis para mim, sobretudo que trabalho com essa discussão, né? Enfim. Vocês têm uma opinião a respeito da questão das redes sociais? Eu sempre pergunto sobre as redes sociais aqui e assunto recorrente. Esse ano tem sido assunto recorrente, redes sociais e política, né? Porque a política por motivos óbvios, né, que a gente tem visto aí. E as redes sociais também em função do envolvimento, digamos assim, transdisciplinar, né? Tu consegue problematizar as redes sociais em diversos assuntos. E essa questão da criança na mídia parece que
que ganha importância, né, com as redes sociais na internet, né, especificamente, o acesso dessas crianças a talvez informações que não teriam, ou talvez informações que nem deveriam estar acessando, né, como tu comentaste. Vocês têm... A gente desenvolveu uma pesquisa sobre os jogos online e a gente descobriu, fazendo pesquisa com mais de 100 crianças na faixa de 8 a 10 anos, e a gente descobriu assim, que em geral elas começaram a acessar a internet muito cedo, assim, antes dos 4 anos, e o que elas mais gostavam de acessar eram os jogos. Então a gente foi pesquisar esses jogos que elas mais gostavam, e a gente viu inúmeras discriminações de gênero, porque esses jogos colocam meninos e meninas em mundos totalmente separados, e também uma falta total de vigilância em relação a determinados conteúdos pornográficos, por exemplo. Então é muito fácil ter acesso. Ela está jogando um joguinho que aparentemente é de criança, mas ao lado tem um cardápio ali que é só ela clicar e ela cai num site pornográfico, por exemplo. Então não há muito esse controle. Então alguns jogos, do ponto de vista ético, inclusive ensinam a criança a roubar, por exemplo. Eu não lembro agora o nome dos jogos, mas tem essa coisa de você ensinar a criança a ser dissimulada, a roubar, enfim. Então, é preciso produzir mais pesquisas sobre esse tema, e também é preciso reconhecer uma característica muito importante das redes sociais, para além dessa questão das infâncias, que é a organização de determinados grupos de meninas mesmo. Por exemplo, aquela iniciativa sobre o meu primeiro assédio, né, em que muitas meninas e mulheres se manifestaram, ou então aquela outra iniciativa que se chama Meu Professor Abusador, que, enfim, assim como tem grupos de pessoas que se organizam para exaltar o machismo, a misoginia, enfim, a homofobia, há outros grupos que, usando dessa mesma rede, podem potencializar toda uma discussão e uma problematização dessas discriminações que acontecem, né? A gente necessita ter um movimento, né, de cuidado, de vigilância, como a professora disse anteriormente, e de senso crítico para com esses conteúdos, né, que circulam pela mídia, que circulam pelas redes sociais, né? E algo que me chama muito a atenção dentro dessas discussões é sempre quando a gente discute gênero, quando a gente vem discutindo as questões da transexualidade, por exemplo, inclusive as questões de racismo, também há uma dita cultura do mimimi, né? Então é sempre algo pejorativo. Quando a sociedade nunca foi tão chata, não sei o que, se ouve muito, né? Isso se ouve muito, e a rede midiática, né, ela potencializa, especialmente as redes sociais potencializam muito isso, né? Então, algo de se pensar, algo de nós avançarmos, né? Porque não é cultura do mimimi, não. É cultura necessária de ser pensada. Porque as redes sociais, elas são muito democráticas, né? Porque qualquer pessoa agora se arvora no direito de emitir a sua opinião, seja lá de que jeito for. Pode ser uma opinião super rasa, sem embasamento, mas ela tem o direito de se expressar. E uma coisa que me parece complicada é que ela tem a ilusão do anonimato. Então, muitas vezes você diz barbaridades para uma pessoa, enfim, profere xingamentos que você jamais teria coragem de dizer cara a cara, né? Então é um fenômeno muito interessante a ser estudado, né? E a ser problematizado também. Tá certo. Queria agradecer a participação de vocês hoje aqui no nosso Em Pauta. Muito obrigado pela presença, parabéns pelas pesquisas e pela discussão. Obrigado pela discussão aqui com a gente. Obrigado. Nosso Em Pauta de hoje fica por aqui, então você pode acompanhar este e outros programas na nossa página no YouTube, youtube.com/tvfevale, e também a nossa página no Facebook, no facebook.com/tvfevale. Nós voltamos na semana que vem. Até lá.